Começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões aqui no canal SBTV. Opinião referente agora ao jogo com o Cássio Cardoso, da Rádio Sociedade, Bahia 0, São Paulo 1. Um roteiro repetido do Bahia neste campeonato aconteceu no pior momento. Tomaram um gol no fim nesta decisão. O empate, mesmo que frustrante, seria lucro pelo jogo e ainda tirava o Bahia da zona. Um time que foi encaixotado taticamente no primeiro tempo, que se abriu no segundo tempo e na trocação teve e deu chances. Não soube lidar, mais uma vez, com a reta final. Desespera, desarma, cede. Agora o Bahia voltou a ser o grande favorito a cair. Não jogou bem, mas pior que isso, não teve maturidade para sustentar um 0-0 que, assim como no jogo contra o Santos, era um dano muito menor que a derrota. A falta de qualidade do Bahia nos momentos decisivos tende a cobrar muito caro. É demasiado vulnerável nas horas derradeiras. O Bahia ainda respira, mas é bem plausível que recomece o projeto na Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, essa é a realidade. Claro que eu, como torcedor, como comunicador, tenho que trazer aqui informações, opiniões e possibilidades. O Bahia ainda pode se salvar, tem chances e depende só dele para isso, vencer os 2 jogos. Aliás, depende dele, evidentemente, mas dos outros tropeçarem, evidentemente. Então, não depende só do Bahia nesse momento, apenas corrigindo a alternativa. E são lances como esses aqui, o do Biel, esse do Ratão, que poderia ter passado a bola para o Everaldo, por exemplo, estava sozinho. São lances que nos frustram, né? Que remetem à temporada inteira, remetem aos anos fracassados do Bahia. Tanta imaturidade, tanta cabacice em momentos decisivos. Em um jogo que tivemos mais de 46 mil pessoas, como o blog do ranking da CBF publicou aqui, o terceiro maior público pagante do Bahia na Série A. 665.384 pagantes na competição. Terceiro clube no Brasil que mais levou pagantes na Série A até aqui. 1.033.613 pagantes na temporada. É algo absurdo, é algo que nos deixa incrédulo, inacreditável que o Bahia conseguiu proporcionar ao torcedor que ontem foi a Fonte Nova que lotou 2.000 ingressos que saíram de última hora. Em menos de, 2 horas de relógio o Bahia conseguiu esgotar, né, esses ingressos. E como falaram aqui, mais uma vez nos acréscimos, sofrendo. Mais uma vez nos acréscimos, o Bahia peca. Jogos contra o Santos, Atlético e São Paulo, e todos esses em casa, como colocou aqui a página Voo de Bahia. E o Hugo Santana, do canal da Arino Senna, trouxe aqui o levantamento da UFMG em relação ao Bahia em casa na temporada da Série A. O Tricolor é o 14º mandante na Série A. Se a gente olhar para outros anos do Bahia em casa, estaremos ali no top 10, no top 8, por exemplo, né? Acho que em 2019 a gente foi top 8, se não me engano, da Série A em relação a ser mandante. 26 jogos, 26 pontos ganhos do Bahia. O Bahia fez 18 jogos em casa, 7 triunfos, 5 empates e 6 derrotas. 25 gols feitos e 20 gols sofridos. Muito ruim o aproveitamento do Bahia em casa. Muito ruim mesmo. Inclusive, até destacar aqui, né, o perfil do GE. Um abraço para nossa parceira Samara Figueiredo do GE, que colocou até um vídeo hoje mais cedo, né, de um matemático da UFMG falando sobre isso. Né, um time que ele tá indo para o rebaixamento, tá brigando pela briga na Série A para se manter, ele geralmente é um time que é um péssimo mandante, um mandante ruim. Então isso vai se comprovando na prática em relação ao nosso Bahia, que está, né, com a média absurda em casa na temporada. O Bahia se movimentou também nos bastidores, tá, gente? Para poder modificar o horário da partida contra a equipe do América Mineiro no final de semana. Devido aos jogos decisivos, né, em relação ao Tricolor de Aço, temos Vasco e Grêmio e Vasco fora de casa, lá na Arena do Grêmio, Botafogo e Cruzeiro no mesmo horário no domingo. Então, não faria sentido o Bahia jogar, por exemplo, 4 da tarde. Né? Seria, entre aspas, um benefício moral para esse jogo das equipes que jogariam às 6h30. Já, né, tendo a consciência do que aconteceria nos jogos do Bahia e o América. Então, é algo que o Bahia entendeu nesse momento ser o ideal. Eu acredito que tenha sido decisão acertada assim do Bahia nesse momento, decisão correta. Acho que isso aqui vai ser importante para o Tricolor conseguir igualar, digamos assim, essa briga nos jogos nesses horários. Mas é claro que tem que secar ainda a Cruzeiro contra o Atlético Paranaense,
né, secar o Vasco contra o Grêmio no final de semana, assim como o Cruzeiro contra o Botafogo. É acreditar até o final. Eu entendo você que já jogou a toalha, compreendo perfeitamente, mas é acreditar até o final enquanto existem chances plausíveis contra esse rebaixamento. E trazer aqui um vídeo, né? Vocês devem ter visto esses vídeos aqui. É o clima do Bahia com o Rogério Ceni e atletas, que foi perceptível após o jogo. Para conferir. Aqui a gente vê o Ceni dialogando com os atletas, né? Eles tentando ali se concentrar no meio do campo. O Canu chama ali todo mundo para ficar junto, né? O elenco é unido, a gente sabe disso. Mas é muita incompetência nos jogos, é muita falta de qualidade. A gente sabe que falta isso no Bahia, que a montagem de elenco ela foi irregular, teve seus equívocos, suas lacunas, não só do Cadu Santoro, mas também com o Grupo City em geral. Ele toma decisões, mas o grupo também como um todo tomou decisões em relação ao Bahia nesse ano e são os principais culpados. Vitor Hugo ali conversando com o Rogério Ceni, com o Canu, e eles extremamente chateados, putos ali. O Ceni realmente muito puto. Com razão, cara, com razão. Mas ele também tem parcela nessas contribuições de resultados em casa, né? O Bahia poderia ter um pouco mais, se soltado um pouco mais no jogo, talvez, né? Uma modificação em relação ao Iago Felipe. Mas nós aqui queríamos que o Bahia repetisse a escalação contra o Corinthians, então não adianta falar até isso nesse momento. Faltou entrega em campo, faltou ser efetivo. Né, o gol que o Biel perdeu, o gol que o Ratão poderia ter cedido o passe para o Everaldo, diversas chances, de atenção defensiva. O Bahia jogou muito mal ontem na Fonte Nova, cara, muito mal mesmo. Mas enfim, o Bahia pode ser rebaixado na próxima rodada, no domingo. Vemos cenários possíveis para a penúltima rodada da Série A, como trouxe aqui o GE. O Santos, inclusive. O único cenário que rebaixa o Bahia com uma rodada de antecedência envolve uma derrota do Bahia para o América. Além disso, outros 3 resultados precisam acontecer. Santos precisa vencer o Atlético Paranaense em Curitiba, o Vasco precisa vencer o Grêmio em Porto Alegre e o Cruzeiro precisa somar 1 ponto contra o Atlético em Belo Horizonte pela 36ª rodada, hoje no caso, ou o Botafogo no Rio de Janeiro pela 37ª rodada. Vale lembrar que o América, nosso adversário no domingo, já está rebaixado para a Série B, é o lanterna da competição e não vence há 15 partidas com 4 derrotas seguidas. Então, pelo amor de Deus, é ganhar do América. É ganhar do América. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Bahia. Então, não tem outro cenário a não ser esse. É complicadíssimo, mas torcer por esse triunfo contra o América na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, é isso, rapaziada. Esse foi o conteúdo. Se curtiram, inscrevam-se no canal SBTV e ativem todas as notificações. Estaremos em BH para cobrir esse jogo. Temos que ir lá cumprir nosso papel como comunicador, como um canal independente que cobre o dia a dia do Bahia. Iremos viajar, iremos cobrir esse momento tão importante para o nosso clube de reta final de competição e, é claro, da briga contra o rebaixamento. Queria estar aqui cobrindo o Bahia, brigando por uma Libertadores, brigando ali por uma Sul-Americana, estando um pouco mais estável na competição, claro, mas, infelizmente, é um ano frustrante para mim, para você, torcedor tricolor. Um abraço e até a próxima. Seguiremos firmes.